Bom, pessoal, então o próximo passo a gente vai seguir analisando o painel de oportunidade, que ele é reflexo, ele é consequência do painel de lead. Óbvio, a gente pode também trabalhar de forma isolada. Aqui eu estou trabalhando e estou mostrando uma análise, um processo completo, que começa com lead, que vai para oportunidade e que, consequentemente, ocorre a conversão de vendas. Nós temos clientes que já partem direto da oportunidade, não passam pela lead, e aí é uma questão de convenção do cliente ou análise. Eu gosto mais do jeito que a gente está explicando aqui, até para ter mais informação e mais entendimento. Então, marque bem esse número. Ó. A gente, das 14 leads que entraram, 64% foram transformados em oportunidade. Porém, o que teve conversão dessa lead efetivo, apenas 21%. Esse é o pipeline de tudo que entrou no funil, o quanto foi transformado em oportunidade e o quanto as oportunidades transformaram-se em efetivo sucesso de venda. Bom, vamos para o painel de oportunidade. Quando a gente vai para o painel de oportunidade, a gente começa a analisar e a gente começa a falar já em mensuração de valores. Enquanto lá nós estamos falando muito mais, é óbvio que lá também a gente tem dados qualitativos e quantitativos, mas de certa forma, enquanto no painel de leads a gente está olhando muito mais quantitativamente falando, aqui a gente já começa a olhar um pouco mais qualitativo, quando esses dados estão chegando, ou até mesmo em valores em si. Novamente, é uma base teste, então são valores hipotéticos. Mas no primeiro grande ponto, a gente olha que 415 mil são os valores das oportunidades que eu tenho em andamento nesse momento. Por que é importante eu saber a quantidade que eu tenho em andamento? Pelo fato de eu entender meu ticket médio. Como está meu ticket médio? Como está a cobertura dessa minha carteira de oportunidade? Quanto ela está distribuída? Quando eu tenho dependência? Então, esse é um ponto bastante importante. Um segundo ponto aqui para a gente analisar é bem importante. Então, imagine que 31% eu estou tendo de trabalho de conversão no ano corrente, enquanto no ano anterior eu tive 40%. Então, eu estou tendendo a uma tendência de queda de conversão. E óbvio que a gente está olhando numa cultura já data-driven, a gente deveria fazer a próxima pergunta. Por quê? O que está impactando, quais são as variáveis correlacionadas ou relacionadas que estão impactando dentro desse meu negócio, o que está fazendo eu converter menos, ou seja, converter lead em oportunidades. Então vamos imaginar que aqui essas leads já entraram no meu funil e aqui eu estou trabalhando conversão. Então, ou eu estou convertendo por algum motivo, preço, prazo, e aí a gente tem aqui um ponto importante que a gente fala de alguns indicadores, como por exemplo o FOF, né? Que é o First Order Fill, o quanto da primeira ordem que o cara solicita, então o produto eu consigo atender dentro dele. Aí, óbvio, a gente vai entrar em conceitos de supply chain, SCM, mas não vou entrar nesses detalhes, mas esse é um ponto bastante importante. E, óbvio, quando eu olho uma taxa acumulada minha, ela está caindo, então esse é um ponto bastante importante aí. Porém, quando eu olho em valores de conversão do ano corrente, ele está 97% maior que o ano anterior. Então, ao passo que o ano passado eu converti mais, esse ano eu converti menos, mas financeiramente falando, foi melhor. Então, esse é um outro ponto que eu tenho que olhar. Talvez aqui a explicação é que o ano passado o meu ticket médio era baixo ou era menor, então eu fiz muito mais conversão em quantidade do que em valor. Bom, aí é uma questão de definição de estratégia da empresa, o que ela está procurando. Se ela está procurando uma expansão geográfica, se ela está procurando um ticket médio maior, é muito difícil falar sem conhecer o negócio aqui, estou analisando uma base hipotética. O próximo passo, estou olhando o mês, então isso aqui continua se corroborando com a análise que a gente fez anteriormente. Quando eu olho em conversões do mês, esse mês a gente foi 195% maior do que em relação ao ano passado, então isso, óbvio, impacta também no indicador anterior, mas mostra que eu estou numa subida. Ou o próximo passo que eu deveria fazer é continuar acompanhando esses análises para verificar se isso aqui não é um outlier que distorceu toda a minha média. Independente disso, por exemplo, eu deveria analisar de uma forma mais analítica esses dados para entender o quanto disso ele é relativo a um indicador de tendência de subida ou simplesmente não é um outlier. Claro que aqui nesses itens nós estamos falando em base de oportunidade, não estamos falando em conversão ainda, estamos falando em oportunidades em andamento. Óbvio, quando a gente vai para os últimos meses, nos últimos 12 meses que a gente teve de conversão, aqui sim a gente está olhando a quantidade que a gente converteu, qual era o valor estimado do negócio gerado e quanto efetivamente valeu em ordem de vendas. Então aqui eu deixei um caso bem conivente desse mês 9, onde eu tinha uma expectativa de transformar 144 mil e apenas 13 mil reais foram transformados. Então repara que é uma oportunidade só. Então, de uma forma bem simples, algo está errado aqui. Ou estamos estimando
os valores de negócio de uma forma exagerada, ou por algum motivo, quando a gente converte, ou a gente não entrega o produto, ou de alguma forma o valor que a gente está convertendo é infinitamente melhor. Pode ser mix, produto, pode ser várias coisas. Tem que ser analisado de uma forma mais calma. Quando a gente olha o funil de oportunidade de alinhamento, a gente está olhando quanto está em tratativa comercial, quanto a proposta recebida, quanto a proposta enviada e a tratativa jurídica. Lembrando que isso no BRP é um cadastro, então cada cliente nosso vai ter essas informações e esse funil, talvez com classificações totalmente distintas, isso simplesmente é cadastrado no BR, quais são os estágios também, qual a probabilidade. Então, o próximo passo, eu consigo analisar dentro das oportunidades que foram encerradas efetivamente, o quanto eu converti, o quanto eu perdi, e aqui dentro eu consigo ter uma ideia, então, do total eu tenho 63% de conversão, das que eu encerrei, ou seja, das oportunidades que eu já encerrei, ou perdi ou ganhei, nesse caso eu ganhei 63%. Aqui eu tenho as oportunidades por estágio, quanto valor por estágio eu tenho, para mim poder ter uma ideia de probabilidade, então, óbvio, aquilo que está em tratativa comercial tem uma probabilidade de fechar, muito menor do que aquela que eu tive uma contraproposta recebida, que basta analisar e definir. E aquilo que eu tenho, já estou em tratativa jurídica, provavelmente eu já estou terminando de acertar cláusulas contratuais, algumas revisões que eu tenho que fazer. Dentro dessa oportunidade, qual é o meu pipeline que eu tenho de expectativa de prazo e tempo de fechamentos que estão abertos. Então aqui eu deixei propósito também para a gente analisar. Então repara, dados precisam de manutenções, eles não têm perna, eles não têm vida. Então se eu não mantenho esses dados atualizados, ocorre o que aconteceu aqui. Então eu tenho uma contraproposta enviada na expectativa de fechamento para o mês 4 de 23, mas eu já estou no mês 9. Ou nesse caso, o que é pior, eu tenho uma contraproposta recebida, que a expectativa era fechar no mês 10 de 2022, 25 mil. Então repara que propositalmente deixei uma base onde os dados não estão bem tratados, ou seja, eles não estão recebendo uma higienização, não estão recebendo uma interação para que eu possa ter uma informação real. Dados precisam de manutenção, não tem como. Dados, para poder gerar informação, eles têm que ser constantemente analisados e entendidos o que está acontecendo. Na oportunidade de andamento, quando eu olho o parceiro de negócio para esse estágio, eu tenho quais são os parceiros de negócio que eu estou trabalhando nessas oportunidades para poder analisar. Então, repare que eu tenho um parceiro de negócio onde eu tenho uma consideração bastante grande. Aqui muito mais para poder também entender quanto eu tenho de dependência de determinados parceiros ou não. Embaixo tem uma rol das oportunidades que estão abertas e também, novamente, aqui o sistema me dando uma gestão visual, um alerta do quantos dias não tem interação nesses clientes. Então isso aqui é fundamental. Então significa que são clientes, desculpa, são oportunidades de arrendamento que estão paradas e não estão tendo interação a todos esses dias. E aqui eu consigo analisar, óbvio, se eu analisar até o fundo, eu consigo entender o total que está parado, então o valor estimado é de 218 mil, o valor original das propostas 415 e eu consigo analisar de forma bem simples o que aconteceu dentro de cada um desses dados. Bom, aqui embaixo, daquilo que eu perdi, das oportunidades que eu perdi, então, por que eu perdi as oportunidades? Quem foram os parceiros? Qual estágio que está? E por que eu perdi? Isso também é cadastrável no BRR, os estágios e as conversões, então provavelmente isso deve ser diferente para cada cliente. Qual campanha de marketing veio essas oportunidades? O quanto representava cada uma delas, o valor estimado e qual era a probabilidade. Então, eu preciso começar a entender. Então, dessas todas as oportunidades aqui, eu tenho convertidas esse valor de 1 milhão e as perdidas efetivamente 185 mil. Então, aqui das oportunidades, eu comecei a analisar aquilo que aconteceu efetivamente. Então, se houve perda, se não houve perda, se teve encerramento e assim por diante. Bom, o que é importante aqui analisando esses dois painéis? Eu consigo entender de uma forma bem simples que eu converto muito bem em oportunidade e tenho uma queda quando eu vou transformar essa oportunidade em vendas. Que as minhas estimativas estão extremamente altas em relação às minhas efetivas transformações em vendas. E aqui o próximo passo eu vou trabalhar dentro do BRIP para começar a entender isso. Então o que eu vou começar a entender? Por exemplo, alguns cubos que a gente deve analisar. Detalhes de oportunidade, detalhes de lead, detalhes de atividades comerciais, detalhes de pedido, pedidos em aberto, e dentro, por exemplo, do cubo de detalhes pedido, entender o que teve encerramento de estoque e assim por diante. Bom, próximo que a gente vai trabalhar, próximo BI que a gente vai trabalhar também é um reflexo disso, o relatório, é o BI comercial. Então, até a próxima aula, onde a gente vai discutir um pouquinho mais sobre como analisar ou por que esses dados são bastante importantes aí.